Outlander e a verdade sobre o Bonnie, Prince Charlie e a Batalha de Culloden. Provavelmente você já viu Outlander ou já ouviu falar da Batalha de Culloden, onde revolucionários queriam que a família Stuart retornasse ao trono inglês, já que os Hanovianos tinham entrado, ignorando os pretendentes católicos. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e essa é uma das histórias mais fascinantes de toda a Inglaterra. A tentativa de golpe de Charles Edward Stuart, mais conhecido como Bonnie Prince Charles, que acreditava que deveria sentar no trono da Inglaterra. Se você viu meus últimos vídeos, deve ter visto que eu tô apaixonada por árvores genealógicas. Então olha aqui e acompanha comigo. A rainha Anne da Grã-Bretanha foi a última Stuart no trono inglês. Ela foi atormentada por problemas de saúde ao longo de sua vida e a partir de seus 30 anos ficou cada vez mais doente e obesa. Apesar de 17 gestações, nenhum filho sobreviveu à infância. Antes disso, foi proclamado na Grã-Bretanha o Ato de Liquidação de 1701, que determinava a exclusão de todos os 56 pretendentes católicos ao trono e o meio-irmão da rainha Anne, de seu pai, James II, e sua segunda esposa, Maria de Modena, James Francis Eduardo Stuart, e consequentemente seu filho, Bonnie Prince Charlie. Um detalhe é que para a rainha Anne e sua irmã antes dela, Maria II, reinarem, o pai delas foi meio que obrigado a fugir da Inglaterra. Basicamente, ele foi acusado de abusar do poder ao ignorar leis aprovadas pelo parlamento, usando aquilo chamado de dispensing powers, o que na prática era tipo, faço o que quero e pronto. Isso não caiu bem com ninguém, principalmente porque também ele era católico, o que incomodava muitos ingleses e parlamentares da época, que preferiam um rei protestante. Então, por isso, o ato de liquidação que eu comentei aqui em cima dispôs também que a Sofia do Palatinado, filha da Elizabeth Stuart, a rainha da Boêmia, e neta do rei James I ou James VI da Escócia, seria a herdeira do trono inglês se a Anne morresse sem herdeiros. A Sofia do Palatinado, por mais que tivesse uma boa saúde, ela morreu em 1714 aos 83 anos após desmaiar nos jardins de Herrenhausen. Então, quem assumiu o trono da Escócia e da Inglaterra foi George I, inaugurando a dinastia dos Hanovianos após a morte da rainha Anne no mesmo ano de 1714. Então, agora que a gente já sabe a linha de sucessão, bora estudar um pouco sobre o Bonnie Prince Charlie ou Charles Edward Stuart. Carlos, Eduardo, Luís, João, Casimiro, Silvestre, Severino, Maria Stuart. Nasceu em 20 de dezembro de 1729 e viveu até 30 de janeiro de 1788. Ele era o filho mais velho de James Francis Eduardo Stuart e o pobre só tinha um sonho: restaurar os tronos da Grã-Bretanha e Irlanda para a família Stuart virar o rei Charles III. Na época, o seu pai era chamado de o Velho Pretendente e ele o Jovem Pretendente. Ele também foi conhecido como Jovem Cavaleiro, que soa mais heróico, não acha? Bonnie Prince Charlie é lembrado pela famosa revolta jacobita de 1745 ou Rebelião de 45. Bonnie Prince Charlie liderou seus seguidores, mas acabou sofrendo uma derrota muito feia na Batalha de Culloden em abril de 1746. Essa derrota basicamente destruiu as chances da família Stuart de voltar ao trono. E atualmente não existem mais descendentes diretos da casa Stuart para reivindicar a coroa. Mesmo se quisessem, também seria algo improvável. Depois da revolta, a fuga de Bonnie Prince Charlie da Escócia virou uma história cheia de aventuras, romances e músicas, como The Sky Bot Song, que até hoje imortaliza sua saga. Mas antes da gente chegar a isso, vamos voltar para o começo da história. O Charles nasceu em Roma, no Palazzo Mucci, residência da família. O pai dele, o James Francis Eduardo Stuart, recebeu a casa de presente do Papa Clemente XI
E, por seu pai ser o velho pretendente, o Charles cresceu ouvindo histórias sobre como a sua família tinha direito ao trono e como tinham sido injustiçados. Sua mãe era Maria Clementina Sobieska, neta de João III Sobieski, um rei famoso por derrotar os turcos otomanos na Batalha de Viena em 1683. Assim, o Bonnie Prince Charlie tinha sangue real por todos os lados e foi criado com o maior orgulho disso. Ele passou boa parte da infância em Roma, em Bolonha, onde foi educado como católico. Agora, aqui vem um detalhe importante. Na Inglaterra daquela época, uma lei proibia que católicos subissem ao trono ou se casassem com o soberano. E essa regra só foi derrubada pela rainha Elizabeth II. A família do Charles era unida, mas como toda família vivia brigando. Eles acreditavam firmemente no direito divino dos reis, ou seja, achavam que governar era um direito dado por Deus. Charlie cresceu acreditando que estava destinado a ser rei. Aqui a gente já consegue ver um padrão. Todos os Charles foram zoados pela história e pelo destino de alguma forma, até o nosso Charlito de hoje em dia. Enfim, seu tutor principal era James Murray, conde de Dunbar, e ele também teve outros professores que o ensinaram inglês, francês e italiano. A primeira experiência do Bonnie Prince Charlie com a guerra foi em 1734, aos 12 anos. Ele acompanhou seu primo, o Duque de Líria, que estava ajudando Dom Carlos na luta pelo trono de Nápoles. O Bonnie Prince Charlie foi até nomeado general da artilharia e testemunhou o cerco de Gaeta pelos franceses e espanhóis. Depois, em 1744, os franceses renovaram o apoio aos jacobitas e Charles foi para a França assumir o comando de uma força de invasão. A ideia era invadir a Inglaterra, mas a frota foi dispersada por uma tempestade antes de chegar e a Marinha Britânica bloqueou o Canal da Mancha. Essa parte da história então só foi o início de uma vida cheia de altos e baixos e derrotas dramáticas do Bonnie Prince Charlie. Como o Papa tinha apresentado Charles à sociedade italiana, ele se tornou muito popular na Itália e em outros lugares da Europa. Então, cheio de pompa, o pobre achou que chegaria na Inglaterra e também seria popular. Coitado. Em 1737, James, seu pai, enviou Charles para uma grande viagem por várias cidades da Itália, com o objetivo de completar a sua educação. Como eu já falei, a família dele era muito respeitada na Itália, e o Charles foi tratado com muito respeito durante essa viagem. James contava com o apoio de outros países para ajudá-lo a recuperar o trono, mas seu filho, Charles, logo percebeu que sem a ajuda de fora, ele precisaria ele mesmo se rebelar. Agora, vamos falar sobre a famosa revolta de 1745, que é mostrada em Outlander. Em dezembro de 1743, o seu pai, o velho pretendente James Francis, lhe deu autorização para agir em nome dele, ou seja, agora era Bonnie Prince Charlie que deveria lutar para recuperar o trono. Ele havia encontrado muitos apoiadores jacobitas em Roma, em Paris, e sabia que existiam jacobitas em todas as cortes europeias. Por isso, acreditava que teria muitos seguidores para sua causa. Aí, ele trocou cartas e fez planos para avançar a causa de sua família. Em meados de 1745, ele liderou uma rebelião com o apoio dos franceses para colocar o seu pai no trono da Grã-Bretanha e da Irlanda. Para isso, ele arrecadou dinheiro para preparar navios de guerra. Aí, em 23 de julho de 1745, ele desembarcou com 7 amigos em Eristaque, nas Hébridas exteriores na Escócia. No entanto, os líderes locais de clãs não o receberam muito bem e ele seguiu para Loch Nan. A frota francesa prometida para ajudá-lo foi gravemente danificada pelas tempestades. Então, ele teve que levantar um exército na Escócia. Muitos clãs das Terras Altas ou Highlands ainda apoiavam os jacobitas, incluindo católicos e protestantes, pois os Stuarts tinham sido a família real da Escócia antes.
Muitos chefes de clãs, então, tentaram dissuadir o Bonnie Prince Charlie, mas ele conseguiu o apoio de Donald Cameron de Loisel, o que lhe deu recursos necessários para começar a rebelião. Em 19 de agosto, o Charles levantou as bandeiras de seu pai em Guielfene, declarando guerra e começou a marchar em direção a Edimburgo. O comandante britânico Sir John Cope foi para Inverness e deixou o sul desprotegido. Edimburgo se rendeu rapidinho. Então John Cope trouxe suas tropas pelo mar para Dunbar. Charles derrotou então o exército britânico na Batalha de Prestapans no dia 21 de setembro de 1745. Aí, em novembro de 1745, o Bonnie Prince Charlie decidiu marchar para o sul com 6.000 soldados. Ele conquistou Carlisle e chegou até Snorkston Bridge, em Derbyshire. Mas o apoio da Inglaterra e da França não apareceu, e os britânicos estavam reunindo um grande exército. Então, o conselho do Bonnie Prince Charlie decidiu voltar para a Escócia, o que o deixou furioso. Ele não concordou nem um pouco com isso. Os jacobitas, então, marcharam para o norte e venceram a Batalha de Falkirk Moor, antes de descansar em Inverness. O filho mais novo do atual rei George II, o príncipe William, duque de Cumberland, os perseguiu e os enfrentou na Batalha de Culloden no dia 16 de abril de 1746. O general Lord George Murray tentou avisar o Charles para não lutar em um terreno plano e cheio de lama, porque isso dava vantagem para o inimigo que tinha mais poder de fogo. Mas o Charles ignorou o conselho, porque estava determinado a lutar. Então, ele comandava o seu exército de trás das linhas, sem conseguir ver bem o que estava acontecendo. Ele esperava que o príncipe William, o duque de Cumberland, atacasse primeiro. E por isso, ele colocou seus homens em um lugar onde ficariam expostos à artilharia real britânica. Quando percebeu que isso foi um erro, ele ordenou um ataque. Mas o mensageiro que ele enviou foi morto antes de entregar a mensagem. Então, o resultado foi um grande massacre. O ataque dos jacobitas ficou todo desorganizado. Eles avançavam contra o fogo de mosquete e canhão, sem chance nenhuma de sucesso. A batalha durou mais ou menos 1 hora, e entre 1.500 e 2.000 soldados jacobitas morreram e só 300 soldados britânicos. Os jacobitas até conseguiram quebrar as linhas dos soldados britânicos em um ponto, mas na segunda linha de soldados reais, eles foram derrubados, e os poucos sobreviventes fugiram. O príncipe William, o duque de Cumberland, ficou conhecido como o açougueiro pelos Highlands, porque ele fez muitas atrocidades enquanto caçava os soldados jacobitas que sobraram. E quando os encontrava, eles eram tratados com muita dureza, assim como as suas famílias. Mas alguns não desistiram, foram até Ruffin e planejaram continuar lutando. Pareciam brasileiros, não desistiam nunca. Porém, o Bonnie Prince Charlie não sabia disso e começou a achar que havia sido traído. Então, decidiu abandonar a causa. Então, depois disso, os Stuart nunca mais tentaram iniciar outra rebelião. A fuga do Charles da Escócia virou até uma canção, a famosa Sky Boat Song, que ouvimos, escrita por Sir Harold Edwin, cerca de um século depois dos acontecimentos. Detalhe que ela é a música tema de Outlander. Então, pode ser uma coincidência ou não. O Bonnie Prince Charlie ficou sempre um passo à frente das tropas do governo em sua famosa fuga, indo em direção às Highlands da Escócia. Ele recebeu a ajuda de muitos Highlands e ninguém entregou ele, apesar de uma recompensa gigantesca de 30.000 libras, que era uma fortuna na época. O Bonnie Prince Charlie então foi levado até a ilha de Benbecula. Depois, a famosa Flora MacDonald fez um disfarce e vestiu o Charles como sua criada, e dando o nome de Betty Burke para esconder a sua identidade e levá-lo de barco até a ilha de Skye. Aí ele embarcou no navio francês Leroy, que ironicamente significa sortudo ou feliz,
e navegou até a França em setembro de 1746. O Charles passou o resto da sua vida na Europa, com exceção de uma viagem secreta a Londres. O rei Luís XV da França o recebeu muito bem e ele virou um herói em Paris. Seu irmão Henrique virou cardeal e renunciou seu direito ao trono. O Charles ficou furioso com isso e cortou relações com seu pai, que apoiou a decisão do irmão, e eles acabaram nunca mais se vendo. A fuga do príncipe Charles e a batalha de Culloden viraram lendas. Mas e depois disso? O que o Charles fez no resto da vida? Ele teve vários casos amorosos na França, incluindo um com sua prima Marie-Louise de la Tour de Verne, que era casada. Eles inclusive tiveram um filho chamado Charles, que viveu somente 1 ano. Detalhe que ela aparece sim em Outlander sendo sua amante. Depois, ele passou muitos anos no exílio com uma amante escocesa chamada Clementina Wankeshaw, que ele conheceu durante a rebelião na Escócia. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Charlotte, que nasceu em 1753. Depois da rebelião, o Bonnie Prince Charlie teve problemas com álcool e ficou difícil de conviver. A sua amante, Clementina Wankeshaw, o deixou, levando a filha por sugestão do James, o pai do Bonnie Prince Charlie. Alguns apoiadores da família Stuart suspeitavam que a Clementina fosse uma espiã a serviço do governo britânico. A gente não sabe se isso é verdade, mas depois da derrota do Bonnie Prince Charlie em Culloden, ele percebeu que um católico nunca conseguiria ser rei da Grã-Bretanha. Então, ele decidiu se converter ao protestantismo e fez uma viagem secreta para Londres, onde tomou a comunhão anglicana em 1750. Durante a Guerra dos 7 Anos, que foi entre a Grã-Bretanha e a França, entre 1756 e 1763, ele teve uma reunião com o ministro francês das Relações Exteriores, o Duque de Chester, mas ele não causou uma boa impressão, pois ele estava muito idealista e não realista. Isso até aparece na série Outlander, e parece que era mesmo verdade. O Charles estava convencido que ele deveria se tornar o rei e não aceitava argumentos. O Duque de Chester queria invadir a Inglaterra com 100.000 homens e pediu para o Charles liderar uma força jacobita. Essa era a última chance do Charles tentar pegar o trono britânico, mas ele foi derrotado em uma batalha naval na Baía de Quiberon e em Largos. O pai do Bonnie Prince Charlie morreu em 1768. Um detalhe é que o Papa Clemente XIII tinha reconhecido o James, o pai, como rei da Inglaterra, mas o pobre do Bonnie Prince Charlie não foi reconhecido. Em 23 de janeiro, o Charlie se mudou para a casa do pai, o Palácio Mutti, onde nasceu, e se casou com a princesa Louise de Salberg-Gionne em 1772. Eles se mudaram para Florença em 1777, onde compraram uma casa chamada Palácio San Clemente, que depois ficou conhecido como Palácio do Pretendente, porque ele era pretendente ao trono. Ele começou a se chamar de Conde de Albany e chamava sua esposa de Condessa de Albany, que detalhe era um título dado ao filho de um rei da Escócia. Mas temos uma fofoca. Ele não parecia tão legal. A esposa do Bonnie Prince Charlie, a princesa Louise, o largou em 1780, dizendo que ela apanhava. E as pessoas na época acreditaram nela. A gente não sabe realmente se isso era verdade. Mas o que a gente sabe é que ela tinha um caso com um poeta chamado Conde Vittorio Alfieri. Aí, em 1783, o Charlie reconheceu oficialmente sua filha Charlotte, que ele teve com a sua amante escocesa lá em 1753, lembra? Então, aí ela recebeu o título de Duquesa de Albany e chamavam ela de Sua Alteza Real. Embora ela não tivesse nenhum direito ao trono, mesmo se a monarquia fosse restaurada aos Stuart. A Charlotte viveu com seu pai em Florença e Roma por 5 anos e sobreviveu a ele por 2 anos, morrendo em Bolonha em novembro de 1789.
O Bonnie Prince Charlie teve um derrame e morreu em Roma no dia 30 de janeiro de 1788, aos 67 anos. Coincidentemente, o avô do Bonnie Prince Charlie, o rei Charles I, tinha sido executado mais de 100 anos antes, no dia 30 de janeiro de 1649. Por causa disso, os cardeais da igreja decidiram anunciar a morte do Bonnie Prince Charlie como sendo na manhã do dia seguinte, 31 de janeiro. Para evitar a má sorte dele morrer na mesma data, foi enterrado na Catedral de Frascati, perto de Roma, e seu irmão Henrique Benedito fez a cerimônia de seu funeral. Quando o seu irmão Henrique morreu, os restos mortais do Charles foram transferidos para o Vaticano, onde descansam ao lado de seu pai e irmão. Mais tarde foi erguido um monumento aos Stuart na cripta da Basílica de São Pedro, onde a família está enterrada. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, principalmente se você é um amante da série Outlander como eu. Se você gostou, lembra de seguir o canal. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.